Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Na primeira eu falei para vocês sobre a regra do octeto. Hoje eu quero falar para vocês sobre os tipos de ligação. Então, como os átomos se ligam? Como que essa ligação vai acontecer? Basicamente, nós temos 3 tipos, tá? 3 tipos que vocês têm que aprender aqui para se inteirar da maioria das propriedades dos materiais que a gente vai falar também mais para frente. O que são esses 3 tipos? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, ok? Iônica, covalente e metálica, beleza? Começando, galera, pela ligação iônica. Gente, eu vou pontuando as diferenças entre elas. E existem algumas regrinhas que são boas para a gente gravar. Essas regrinhas geralmente funcionam. Então é bom gravar essas regrinhas que a gente começa a se guiar para um aprendizado melhor. O que é a primeira regrinha aqui? Ligação iônica. Ela acontece entre metal e ametal. Lembrando que o metal está mais para cá da tabela, o ametal mais para cá. Ok? Estão em lados opostos. Então, geralmente, a ligação iônica ela acontece entre um metal e um ametal. Ok? Acontece por uma atração eletrostática. O que é isso? Cargas. Então, o metal, a gente já viu que ele perde o elétron, ele fica positivo. E o ametal, ele ganha elétron, ele fica negativo. Então, carga positiva com carga negativa, elas tendem a se atrair. Então, essa ligação acontece por uma atração de cargas, que a gente chama de atração eletrostática. Beleza, até aí, gente? Tranquilo? Terceiro ponto, alta diferença de eletronegatividade. Vimos isso lá na aula de propriedades periódicas. O que é eletronegatividade? Tendência do átomo puxar o elétron para ele dentro de uma ligação. Então tem um átomo dentro da ligação que quer muito elétron e um átomo dentro da ligação que quer pouco elétron. Quem que quer pouco? O metal. Quem que quer muito? O ametal. Então tem uma diferença de eletronegatividade muito grande. Tículos cristalinos. O sal de cozinha, gente, ele é um cristal. Ele é um material cristalizado, ok? E o sal de cozinha, ele é o NaCl. Aqui eu coloquei invertidinho, ok? O cloro ligando com o sódio, mas o sal de cozinha, ele é o NaCl, beleza? Ele é um exemplo de ligação iônica, ok? Aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Uma molécula, gente, ela tem uma estrutura mais definida, eu vou falar para frente, mas um retículo, ele é uma sequência quase que interminável, até a gente chegar à extremidade do retículo, de repetições, por exemplo, no NaCl, no cloreto de sódio, de Na e Cl. Se o cloro é a bolinha azul e o vermelho é o sódio, então aqui a gente fica repetindo cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio. É uma repetição e forma essa grade de cristal assim. Deu para pegar, gente? Então não é que eu tenho um sódio e tenho um cloro. Eu tenho uma repetição de sódio e cloro na proporção de 1 para 1. Se eu tiver 1000 cloros, eu tenho 1000 sódios também. Deu para pegar, gente? Pessoal, deu para pegar? Gente, aí, outro ponto. Olhem aqui. No caso, o cloro, ele é o meu ametal. E o sódio é o meu metal. O metal, ele tende a perder elétrons. E o ametal, ele tende a ganhar elétrons. Então, esse elétronzinho do meu metal, ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para o meu ametal. Então, reparem que aqui o sódio, ele está sem um elétron. O elétron dele aqui marcado de vermelhinho agora está dentro do cloro. Se o cloro ganhou uma carga negativa a mais, ele fica um negativo. Se o sódio perdeu uma carga negativa, ele vai ficar mais positivo, ele fica um positivo. Deu para pegar, gente? Deu para pegar, pessoal?
Aí, pegando do gancho da aula de ontem, tá? Eu tenho que ficar com 8 elétrons na última camada. Olhem o sódio aqui, ó. Nós fizemos a distribuição da eletrônica dele ontem. Esse 1 elétron, ele vai vir para a última camada do cloro. O cloro tem 2 mais 5. Pegando mais 1, ele vai ficar com? Correto? 2 mais 5, 7, mais 1 do sódio, ele fica com 8 elétrons. A gente cumpriu a regrinha do octeto. Quando o sódio perde esse aqui, ele vem para essa camada. E nessa camada ele tem quantos elétrons? 2 mais 6 dá 8 elétrons. Então todo mundo fica com 8 elétrons. Deu para pegar, gente? Deu? Não deu? Foi? Próxima ligação é a ligação covalente. Na iônica nós tivemos metal com a metal, na covalente é a metal com a metal. E para metálica sobra o quê? Metal e metal, como o nome já diz. Então na covalente é a metal com a metal. E como que essa ligação acontece? Aqui é atração de cargas, atração eletrostática, e aqui é pelo compartilhamento dos elétrons. Então eles vão dividir esses elétrons entre eles. Ninguém dá elétron, ninguém ganha elétron. Eles dividem. E existe baixa diferença de eletronegatividade. Ou seja, todo mundo quer o elétron. Todo mundo quer esse elétron para ele na ligação. Então eles vão dividir. E aqui, galera, é na ligação covalente que nós formamos moléculas. Então quando a gente fala de molécula na química, estamos falando de ligações covalentes, ok? Gravem essa informação. Como que acontece, gente? Por esse compartilhamento. Vamos supor, o cloro aqui, galera. O cloro, acabamos de ver que ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa de mais um elétron para chegar a 8. Se um cloro juntar com outro cloro, então é o seguinte, se tem 2 cloros aqui, cada um quer um elétron, ok? Cada um quer um elétron. O que eles podem fazer? Esse cloro daqui empresta um elétron para esse cloro daqui empresta um elétron para esse. Se eu contar os elétrons aqui agora, 2, 4, 6, ele tinha 7, com mais esse emprestado, 8. Mesma coisa aqui, ó, 2, 4, 6, com mais esse emprestado, 8. Se a gente vier para o oxigênio, galera, a mesma situação. O oxigênio ele tem 6 na última camada, ele quer chegar a 8. Ele precisa de mais 2, ok? Se ele precisa de mais 2, ele juntar com o outro oxigênio, ele tem que fazer o quê? Cada um tem que emprestar 2 para o outro. O nitrogênio ele tem 5, ele faltam 3. Se eu juntar 2 nitrogênios, cada um tem que prestar quanto para o outro? 3. Quando empresta um só, ligação simples. Emprestou 2, ligação dupla. Emprestou 3, ligação tripla. Deu para pegar, gente? Pessoal, gente, vamos para a última aqui, que é a ligação metálica. Pessoal, como o nome já sugere, vai ser uma ligação entre metais, ok? Vai ser uma ligação entre metais, tá? E o que liga eles aqui? É uma coisa chamada nuvem de elétrons, tá? Antigamente se falava em mar de elétrons. O que é isso, gente? Essa nuvem de elétrons ou mar de elétrons? É como se tivesse, pensem na questão de mar, elétrons correndo por ali. Os metais não conduzem energia elétrica? É porque tem elétrons correndo ali. Os metais, gente, eles perdem elétron. Então pensem no exemplo do sódio. O sódio ele não quer o elétron. O que ele vai fazer com o elétron? Ele vai jogar para frente. Mas chegou no outro sódio, o que o sódio não quer o elétron também? O que ele faz? Joga para frente. E o outro sódio? Joga para frente, joga para frente. Então os elétrons ficam fazendo o que no metal? Ficam passando. Por isso que eles conduzem a energia elétrica, porque esse elétron fica pulando lá. Ponto importante, eles não formam moléculas também, eles também formam retículos, ok? E existe a possibilidade, quando eu misturo vários metais, de formar uma liga metálica, ok, gente? Dúvida, pessoal?